Testemunha de um crime ou um bolsonarista infiltrado? A CPI ouve o depoimento de um homem que diz ter recebido proposta de propina do Ministério da Saúde, $1 por dose de vacina. Mas ficou a suspeita de que ele estava ali para cumprir uma missão, tirar o foco de outro escândalo, a compra da vacina indiana já denunciada pelos irmãos Miranda. Bolsonaro ataca de novo a democracia e ameaça Lula. A oposição apresenta um super pedido de impeachment e está de novo nas ruas em todo o Brasil. Eu sou Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, começando agora. A semana passada se iniciou com os desdobramentos ainda da denúncia relativa à vacina indiana. Vocês se lembram, né? Os irmãos Miranda, o deputado e o funcionário do Ministério da Saúde, estiveram na CPI para denunciar que havia muita pressão de militares, de gente ligada ao Bolsonaro, dentro do Ministério da Saúde, para que um dos irmãos, né, que é funcionário, aprovasse logo a compra da vacina indiana, o pagamento. Um contrato que chegou de forma estranha, não batia o pagamento com o que estava no contrato, depois queriam que o pagamento fosse feito numa offshore para uma terceira empresa, enfim, uma série de irregularidades. E os irmãos levaram o caso até o presidente Bolsonaro, que não fez nada. Disse que ia fazer e não fez, porque envolvia o líder dele, Ricardo Barros, líder do governo na Câmara dos Deputados. Bom, o Bolsonaro foi obrigado a mandar cancelar esse contrato da Covaxin, a vacina indiana. Mas, ao mesmo tempo, a semana trouxe um outro escândalo, uma bomba, a entrevista de um personagem chamado Luiz Paulo Dominguete à Folha de São Paulo. E aí ele faz uma outra denúncia, outra história. Diz que teve uma reunião com um funcionário do Ministério da Saúde que propôs a ele pagamento de propina, $1 por dose de vacina, porque o Dominguete representa um laboratório internacional que estaria vendendo a AstraZeneca, né? É uma empresa dos Estados Unidos, intermediária, enfim, um rolo danado. E ele fez esta reunião, Dominguete, com o funcionário do Ministério da Saúde, de forma muito estranha, num restaurante em Brasília, e não dentro do Ministério, como seria o normal. E ele disse que houve essa proposta de propina. Bom, a CPI chamou o Dominguete para depor. E aí ele se mostrou um personagem também muito estranho. Quem é o Dominguete? Temos imagem dele aqui. O Dominguete é um cabo da PM de Minas Gerais. Estranho, né? Um cabo da PM que trabalha intermediando a venda de vacinas e ele disse que ia vender 400 milhões de doses para a AstraZeneca. Ele fazia isso através de uma empresa dos Estados Unidos chamada Davat. Bom, cadê o contrato com a Davat? Você é representante da Davat no Brasil? Cadê? Não, era de boca. Um contrato bilionário com acerto de boca. Tá bom, o senhor então tem experiência nessa área de vender medicamentos, né? Eu apresentei várias propostas para prefeituras e tal. Tá, e vendeu quanto? Não, nunca vendi nada. Ele nunca vendeu. Estranho, muito estranho. Agora o que foi estranho mesmo é que no meio do depoimento à CPI, de repente ele saca o celular e fala, olha, eu tenho inclusive aqui uma outra denúncia. Parlamentares também estavam negociando com a Davat a compra de medicamentos, de vacinas. Qual parlamentar? Luiz Miranda, aquele que fez a denúncia da vacina indiana. Ou seja, ele mostra o áudio para desmoralizar o Miranda, que era o responsável pela outra denúncia da vacina indiana. E ele tenta envolver, inclusive, o irmão do Miranda. Isso que é mais estranho. Nós temos um trecho do áudio que é importante ouvir para mostrar que não tem nada a ver com vacina. Foi uma operação. O Miranda foi denunciado pelo Dominguete. Parecia uma guerra de facções dentro da CPI. Vamos acompanhar. Vou falar direto com o cara vai pedir toda a documentação do comprador. O comprador meu já está de saco cheio disso. Você sabe que eu tenho um comprador e com potencial de pagamento instantâneo. Até que ele compra o tempo todo lá. Quantidades menores, obviamente. Bom, quando a CPI percebeu que era uma operação mesmo, que o Dominguete estava querendo queimar o outro denunciante, tomaram o celular dele para uma perícia, para ver de onde veio esse áudio, se ele foi editado, se não foi editado.
e o Dominguete passou a ficar sob suspeita. A CPI agora deve se fixar mais na outra denúncia, que é a da vacina indiana. O Ricardo Barros continua no foco, mas está resistindo. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre ele, esse operador importante da extrema-direita no Brasil. A oposição apresentou na semana que passou também um super pedido de impeachment, reunindo mais de 100 pedidos que já estavam na mesa da Câmara, desde a época do Rodrigo Maia e agora também com o Arthur Lira. E foi curioso, né, na entrega desse pedido, a mistura ali. Tinha gente de todos os partidos de centro-esquerda, de esquerda, mas também ex-bolsonaristas agora arrependidos, todos juntos, mostrando que o fora Bolsonaro começa a ganhar corpo para fora, né, para além dos setores aí mais de esquerda. A oposição acelera o fora Bolsonaro, né, de novo nas ruas nesse fim de semana, e a conjuntura vai mostrando um Bolsonaro sob pressão. E quando ele está sob pressão, ele ameaça cada vez mais a democracia. Olha só o que disse o Bolsonaro nessa última semana. Uma articulação de 3 ministros do Supremo para não ter o voto auditário. Se não tiver, vai ter que ter manifestação. Manifestação, calma. Eles vão ter que apresentar uma maneira de termos uma eleições limpas. Se não tiver, vão ter problemas o ano que vem. Eu estou me antecipando a problemas para o ano que vem. O voto auditário, para ter a certeza de que o povo votar, vai ser eleito. Como está aí, a fraude está escancarada. E não vai ser só para presidente, não vai ser para governador, para senador, fraude. Então, se tem 3 do Supremo articulando para não ter o voto impresso, porque estão preocupados com judicialização, que eu já falei, se o Congresso promulgar, vai ter voto impresso. Agora, se essa articulação prosperar, esses 3 vão ter que inventar uma outra maneira de termos eleições confiáveis, com a contagem pública de voto. Caso contrário, vamos ter problemas no ano que vem no Brasil. Eu estou antecipando porque a minha que eu estou falando aqui é a expressão da democracia. Tá? É a transparência. Tá? Não adianta vir com o argumentozinho que é muito caro, dinheiro tem. Já está arranjado dinheiro para as eleições para comprar impressora. Então nós queremos eleições limpas no ano que vem. Amém. Porque tirar o Lula da cadeia, tornar elegível, para ele ser presidente na fraude. Isso não vai acontecer. Não. Bom, existe mesmo o risco de ruptura. A gente tem que contar com isso. É uma tática do Bolsonaro para unir a turma dele? Sim. Mas se ele puder, ele empareda a democracia e provoca um grande tumulto, sabendo que deve perder a eleição de 2022. O que preocupa também foi a presença, esta semana, do diretor da CIA, a famosa CIA, Serviço de Inteligência lá dos Estados Unidos, em Brasília. Não estava na agenda do presidente da República, mas ele se reuniu com 2 ministros de origem militar, o general Heleno e o general Ramos, 2 bolsonaristas. O que será que a CIA veio fazer aqui no Brasil? Lembrando também que o presidente do STF, Fux, já disse que, olha, o Lula concorrer é um pouco arriscado, os militares podem não aceitar, isso pode gerar problemas para a democracia. O que gera problemas para a democracia é se esses setores quiserem de novo impedir Lula de concorrer, Lula que está em primeiro lugar em todas as pesquisas eleitorais. O deputado Glauber Braga, que é do PSOL, fez um alerta de que essa visita da CIA não é uma conversa desinteressada e disse que vai fazer um pedido de informações formalmente para que os militares expliquem que história é essa, o que veio fazer no Brasil o diretor da CIA. A democracia vai ter que ser defendida nas ruas e com o que resta das instituições brasileiras. É o quadro para os próximos meses no Brasil. Bom, quem vai para a panela de pressão esta semana é um personagem pouco conhecido do grande público, mas com forte atuação nos bastidores da política brasileira. É o Ricardo Barros, deputado federal pelo PP, Partido Progressista do Paraná. Ele é de Maringá, no norte do Paraná, mesma cidade, a terra ali do Sérgio Moro. E o Ricardo Barros esteve na base de praticamente todos os governos, desde a época do Fernando Henrique Cardoso. Mas ganhou poder mesmo no governo Temer, quando virou ministro da Saúde. E ele, muito ligado aos planos de saúde. Então, um ministro que estava ali, né, na área de influência, vamos dizer, dos
planos de saúde milionários e caríssimos planos de saúde no Brasil. Sobre o Ricardo Barros, há uma frase famosa do ex-prefeito Paulo Maluf, que conhece muito bem dessas coisas. O Maluf dizia: o Ricardo Barros não entende nada de saúde, mas é bom de operação. E cada operação que ele faz aí nos bastidores, né? Bom, ele conseguiu eleger a mulher dele, Cida Borghetti, vice-governadora do Paraná, era a vice do Beto Richa, e quando o Beto Richa sai do governo, a Cida Borghetti vira governadora durante 8 meses em 2018. E ela coloca na Secretaria de Infraestrutura como diretor-geral um personagem chamado Roberto Dias. Preste atenção, então, é a mulher do Barros, governadora, eleita como vice e vira governadora, e coloca o Roberto Dias lá numa secretaria, como diretor-geral. Esse Roberto Dias depois vai para o governo federal no Ministério da Saúde, e é esse personagem que está sendo acusado de oferecer propina de $1 para cada dose de vacina nesta última denúncia desta semana que passou. Então ali é o esquema, as operações, são as operações do Ricardo Barros no Ministério da Saúde. O Roberto Dias seria um operador, né, do esquema do Ricardo Barros no Ministério da Saúde, um operador que vem desde o Paraná. Ele vai para a panela de pressão. Uma parte da imprensa comercial tenta vender a ideia de que, veja bem, os militares até querem tirar o Ricardo Barros, porque o Ricardo Barros é um sujeito que faz esse tipo de operação e tal, e os militares querem, né, como se os militares fossem limpos, mas não. Ricardo Barros, centrão, ele é centrão, e militares, muitos deles corruptos, são uma coisa só nesse governo Bolsonaro. Então, não adianta a gente comprar essa ideia de que os militares são limpos e o Ricardo Barros é sujo. Todo mundo está mais sujo do que pau de galinheiro, mas é o Ricardo Barros que vai para a panela de pressão essa semana como um símbolo. Se ele sair, ele é líder do governo, pode desandar toda a articulação do Bolsonaro na Câmara, que hoje depende do Centrão para barrar o pedido de impeachment. Então ele é um personagem central. Preste atenção nesse nome. Ricardo Barros na panela de pressão. O nosso cafezinho essa semana vai para um grande brasileiro, um grande líder abolicionista, Luiz Gama, líder negro abolicionista, que recebeu esta semana o título de honoris causa póstumo, algo muito raro, da Universidade de São Paulo, por tudo que ele fez na defesa da abolição da escravatura no Brasil. Luiz Gama nasceu na Bahia em 1830 e com apenas 10 anos foi vendido pelo pai, que era branco, a mãe era negra. Ele foi vendido pelo pai, dizem que para pagar a dívida de jogo. E com isso ele sai da Bahia e vai para o estado de São Paulo, fica ali trabalhando de graça como um escravo para uma família paulista, aprende a ler e a escrever praticamente sozinho, com a ajuda de um dos integrantes dessa família, vai avançando nos estudos e depois ele tenta cursar a Faculdade de Direito de São Paulo, a famosa faculdade do Largo de São Francisco, mas a presença dele é vetada na faculdade. Ele era negro, mas tinha muito conhecimento jurídico, por conta própria conseguiu adquirir esse conhecimento e ele passa a atuar numa função que tem um nome estranho, mas é muito importante, rábula. O que é isso? É o sujeito que não tem o título de advogado formalmente, mas tem o conhecimento. E ele passou a entrar em várias causas para libertação de negros escravizados no Brasil. E ele vai atuando para tentar libertar uma quantidade cada vez maior de negros aí atuando em São Paulo. Ele ficou tão conhecido pela população, principalmente a população mais humilde, que quando ele morre em 1882, às vésperas da abolição, né, já bem perto da abolição, ele tem um enterro que é considerado um dos maiores enterros do século XIX em São Paulo. O caixão carregado pelas ruas, principalmente pelo povo mais humilde, pelo qual Luiz Gama tinha trabalhado. Ele depois ganhou uma escultura, uma estátua no centro de São Paulo, tem sala com o nome dele, agora sim, lá na Faculdade de Direito, e o título de honoris causa, tanto tempo depois, mas tentando fazer justiça com esse grande lutador contra a escravidão no Brasil. É um símbolo da luta contra a escravidão. Luiz Gama, nosso cafezinho
a memória desse grande brasileiro.